Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito. Nós vamos dar início aí a mais uma aula de biologia celular e hoje nós vamos estar falando aí sobre os componentes químicos das células, continuando, melhor dizendo, sobre o conteúdo de componentes químicos da célula. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender sobre o quê? Nós vamos aprender aí sobre os componentes químicos que vão fazer parte dos componentes orgânicos de uma célula, tá bom, pessoal? Então hoje nós vamos ver os componentes orgânicos. Na aula passada nós tínhamos visto aí os componentes inorgânicos, ok? E hoje nós vamos ver os componentes orgânicos. Quem são esses componentes orgânicos, pessoal? São os carboidratos, são os ácidos nucleicos, são as proteínas e são os lipídios, tá? Nós vamos ver esses quatro principais aí em aulas separadas, ok? Uma breve introdução sobre esses quatro componentes orgânicos que uma célula tem. Só lembrando, pessoal, quando a gente fala que a célula tem componente orgânico, isso está relacionado seja para células eucarióticas como para células procarióticas, tá? Então, todas as células, seja procariótica, seja uma célula eucariótica, elas vão possuir componentes inorgânicos e componentes orgânicos, ok? O que nós temos aqui então de slide, pessoal? Só para mostrar para vocês esses quatro principais de forma geral antes da gente entrar em cada um, ok? Então, os carboidratos, que são componentes orgânicos, eles vão ser formados aí por estruturas menores que nós chamamos de monossacarídeos, ok? Então nós vamos ver em carboidratos alguns que são que são muito grandes esses carboidratos, são polissacarídeos, e que esses polissacarídeos são formados por unidades menores chamadas de monossacarídeos. Veremos também, pessoal, os ácidos nucleicos, que são formados aí por unidades menores chamados de nucleotídeo. Então, o nucleotídeo são as unidades formadoras de quem? Dos ácidos nucleicos, seja do DNA como do RNA. Veremos também as proteínas, ok? As proteínas que são formadas aí pelos aminoácidos, ok? Então, a unidade formadora das proteínas são quem? São os aminoácidos. Nós vamos ver sobre essas proteínas aí e um grupo muito importante aí que são as enzimas. Veremos também, pessoal, os lipídios, ok? Então, os lipídios nós vamos ver que eles é um pouco mais diversificado do que as outras moléculas que nós vamos ver nessa aula de componentes orgânicos, ok? Então, de maneira geral, nós vamos ver sobre esses quatro componentes orgânicos em uma célula. Então, pessoal, falando aí um pouco sobre as proteínas, ok? Primeiro aí que nós vamos falar sobre os componentes orgânicos. Então, as proteínas, pessoal, nós precisamos definir de que forma. Proteínas são polímeros, ou seja, são moléculas grandes, tá? Então, quando vocês escutarem a palavra polímero, quer dizer que são moléculas grandes. Essas moléculas grandes, por sua vez, turma, têm que ser formadas por moléculas menores. Nesse caso, os polímeros das proteínas, nós chamamos de essas moléculas menores de aminoácidos, ok? Então, os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas. Então, quer dizer, professor, que todas as proteínas é formada por aminoácidos? Sim. Então, todas as proteínas, seja qual for o tamanho, seja qual for a sua função, são formadas por quê? Por aminoácidos, tá? Então, os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas, ok? Do que é composto um aminoácido, então, pessoal? Todos os aminoácidos vão ter uma unidade básica, tá? Qual que é essa unidade básica? Eles vão possuir, pessoal, turma, aqui no centro, um carbono, ok? Esse carbono, quando nós vimos lá na química, por exemplo, o carbono ele consegue fazer quatro ligações. Ele consegue fazer quatro ligações. E esse carbono do aminoácido ele vai fazer quatro ligações. Então, nesse carbono central, nós temos o que se ligando com ele? Um grupo funcional chamado de carboxila. Okay? Vocês vão ver isso com a química. Vários tipos de grupos funcionais, um deles é a carboxila. Então, a carboxila vai estar ligando aqui com o carbono central. Teremos também outro grupo funcional chamado de amina. Tá? Então, o grupo amina.
é um componente aí que vai estar presente nos aminoácidos. Ligado também, pessoal, a esse carbono nós temos um hidrogênio, ok? Nós temos um hidrogênio ligado a esse carbono central. E o outro quarto componente, pessoal, nós chamamos de um grupo radical, tá? O que seria esse grupo radical, pessoal? Vocês vão ver nos próximos slides que nós temos 20 tipos de aminoácidos, tá? Temos então 20 tipos de aminoácidos. Esses aminoácidos, pessoal, eles vão possuir os 20, vão possuir o carbono central, os 20 vão possuir hidrogênio, os 20 vão possuir o grupo carboxila, os 20 vai possuir amina. Só que esses 20, pessoal, eles vão ser diferentes nesse grupo radical. Ok? Então todos os 20 aminoácidos, qual que vai ser a diferença entre eles? O grupo do radical, tá? Então esse grupo aqui, ó, vai ser o grupo que vai dar as diferenças entre os aminoácidos. O restante, pessoal, vai ser semelhante, tá? O restante vai ser semelhante. Então do que é formar as proteínas? Por aminoácidos. Nós chamamos as moléculas menores formadoras dos polímeros, tá? Essas moléculas menores formadoras de moléculas maiores, nós chamamos de monômero. Então, o monômero das proteínas são quem? São os aminoácidos. Os monômeros de aminoácidos, um ligando ao outro, vai formar o quê? Um polímero de aminoácido, que nesse caso será uma proteína, ok? Qual que são as funções das proteínas, pessoal? São inúmeras funções para as proteínas. Uma delas, que é uma das principais, e nós vamos ver um pouco sobre isso, e vocês vão ver muito na bioquímica, elas vão funcionar como catalisadores, ou seja, vai ter um grupo de proteínas que vai ter a função de catalisar uma reação. O que seria catalisar uma reação? Seria basicamente, pessoal, acelerar uma reação química, ok? Se nós formos ver lá na bioquímica, por exemplo, nós temos lá a quebra da molécula de glicose, né, para fazer a produção de energia. Só que essa quebra da molécula de glicose, ela necessita de uma certa energia para fazer a quebra e produzir energia dessa sua quebra, né? Só que se não tivesse enzimas específicas para quebrar a molécula de glicose e isso lhe fazer a geração de energia, isso ia demorar muito tempo, tá? O tempo que ia ser demandado ali seria muito grande. Então, o que tem na célula para aumentar essa velocidade de reação química? As enzimas. Então, as enzimas vai catalisar aquela reação, ela vai acelerar aquela reação, seja de quebra, seja de formar algum componente. Por exemplo, se eu tiver que ter a formação de um polissacarídeo, né? Um polissacarídeo, eu tenho o quê? A ação de uma enzima para formar aquele polissacarídeo. Se eu preciso quebrar aquele polissacarídeo, eu vou ter enzimas que vai quebrar aquele polissacarídeo. Então, uma das funções, né, e é muito essencial essa função para as células, são a função de catalisar uma reação. E isso vai fazer efeito de quem? Quem será o que vai realizar essa função? As enzimas, tá, pessoal? Então, turma, falou em enzima, já lembra? Catalisar uma reação, aumentar a velocidade de reação de uma determinada reação química. As proteínas também têm a função estrutural, tá? Por exemplo, aí o colágeno e a queratina são proteínas aí que têm a função de dar estrutura, né? São estruturais, colágeno e a queratina. As proteínas também, pessoal, elas são responsáveis por fazer transporte. Uma delas é a hemoglobina. Então, a hemoglobina é um complexo de várias proteínas que vai estar situado lá dentro das células vermelhas, né, os eritrócitos. Então, lá dentro vai ter uma proteína chamada de hemoglobina. Qual que é a função dela? Transportar o oxigênio, ok? Então essas células que não vão possuir núcleo, não vão possuir organelas, tá? Essas hemácias de células de mamífero, como as nossas, por exemplo, não possuem núcleo, não possuem organelas. Por quê? Porque a função delas é fazer transporte de oxigênio. Então quando ela está num processo
de desenvolvimento, né, para se formar uma hemácia mesmo, elas perdem o núcleo, elas perdem as organelas e fica o que, pessoal? Só a proteína hemoglobina. Então a função daquelas células é uma só, transportar o oxigênio, ok? Por isso que elas não possuem núcleo. Na proteção também nós temos as proteínas, tem função também na proteção. Então quando nós estudamos lá na imunologia o que é um anticorpo, então o anticorpo é o que? É basicamente alguma coisa que vai sinalizar sobre algum micro-organismo, alguma partícula que veio do mundo externo, ok? E quem que vai sinalizar isso? Os anticorpos, tá? Do que é formado os anticorpos? Formado por proteínas. Então, as proteínas também estão na função de proteção para o nosso organismo. Outra função também, pessoal, contração. Então, quando vocês forem ver lá na anatomia, na fisiologia animal, vocês vão ver a ação de duas proteínas no nosso músculo, a quitina e a miosina, e elas são fundamentais, pessoal, juntamente com a ATP, que é a energia, juntamente com o cálcio, elas são fundamentais em realizar a contração. Outra função também, pessoal, olha só que interessante, é na hereditariedade. Tá? Então, quando vocês estiverem estudando lá na genética, eu vou falar aí também isso um pouco mais para frente na biologia celular. Se nós formos avaliar lá o tamanho da molécula de DNA, a molécula de DNA é muito grande, né? Então, é uma molécula muito grande. E lembra, para as nossas células são 46 moléculas de DNA. Então, seria uma grande volume ali de material genético do tipo DNA. Para que esse material genético fique dentro do núcleo, né, fique bem acomodado ali dentro do núcleo, ele precisa o quê? Que esse material se contrai, né, para ficar bem mais contraído ali e conseguir ficar dentro do nosso núcleo, ok? Quem faz isso, pessoal, são proteínas chamadas de estonas, tá? Então as estonas, pessoal, ajudam muito a molécula de DNA a se entrelaçar nessas proteínas e conseguir ficar dentro do núcleo, ok? Então ela consegue ficar bem condensada, tá? Então o grau de condensação que o nosso DNA tem é devido a quem? A essas proteínas chamadas de estonas. Tem outras proteínas também que não são estonas que ajudam também nessa função, mas aqui é só uma função aí para vocês verem que também as proteínas estão na função de hereditariedade, tá? Então elas conseguem, né, ajudar nessa função para o material genético, o DNA. Então essas daqui, pessoal, são algumas funções das proteínas, tá? Existem muitas aí que vão ser estruturais, muitas que vão ser para o transporte, são diversos tipos de anticorpos. Na contração também tem muita proteína aí, a quitina e a miosina fazendo contração, tá? E outras funções também. Outras funções também das proteínas, pessoal, vocês vão ver quando nós estivermos estudando membrana plasmática, as membranas celulares, é realizar o transporte de moléculas para dentro da célula ou fazer o transporte de moléculas de dentro para fora das células. Então aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, em um cantinho aqui nós temos a membrana plasmática, né, formada por duas camadas de fosfolipídio. Então nós temos aqui, ó, uma camada de fosfolipídio, uma segunda camada de fosfolipídio. Vamos imaginar, pessoal, que aqui, ó, é o meio externo da célula e aqui é o meio interno da célula. Então, para que ocorra a comunicação do que eu tenho aqui fora com o que tem aqui dentro, tá? Eu tenho que ter o que? Canais. E quem são os canais? As proteínas. Então as proteínas, nós vamos ver em membranas plasmáticas que elas funcionam como canais de transporte, canais de comunicação entre o meio externo com o meio interno. Então é o local, pessoal, que consegue atravessar moléculas que saem da célula e o local que acontece também a entrada de moléculas para dentro da célula. Então, de forma geral, essas seriam as funções aí das proteínas. Lembrando, pessoal, formada por quê? Por monômeros chamados de aminoácidos. Do que é feito um aminoácido? Carbono central, um hidrogênio, um grupo funcional chamado de carboxila, um grupo amina e o radical, que vai ser diferente para os 20 aminoácidos. Aqui, pessoal, são os tipos de aminoácidos que eu comentei com vocês. Não vou
não vão precisar decorar os nomes desses aminoácidos, mas vocês podem notar, ó. Vamos pegar aqui, ó, nesse primeiro grupo aqui, ó, grupo R apolares, alifáticos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos. Reparem, ó, que o 7 tem o carbono, que o 7 aminoácidos tem hidrogênio, que o 7 tem o carboxila, que o 7 tem o grupamento amina. Qual a diferença entre eles? É a quarta ligação, o radical. Aqui eu vou ter um hidrogênio, aqui eu vou ter um carbono com mais 3 hidrogênio, então aqui já vai ser bem mais diferente, tá? Então a diferença entre os aminoácidos é onde? No grupo radical, ok? Grupos R polares não carregados também vai possuir a mesma estrutura inicial, mas o que vai ser diferente? O radical desses aminoácidos. Então os 20 aminoácidos vão ser diferentes aonde? Nos radicais. É por isso, pessoal, que nós temos uma grande riqueza em proteínas, tá? Imagina só, esses aminoácidos se combinarem em sequências diferentes. Imagina o número de proteínas que eles podem estar originando. Mudou um aminoácido, muda a função daquela proteína. Às vezes pode até mesmo, pessoal, mudar um aminoácido, mudar 2, 3 aminoácidos e já gerar uma desativação daquela proteína, ok? Aqui são outros grupos também de aminoácidos. Aqui são carregados, né, positivamente. Vocês podem ver que o grupo radical deles, ó, são carregados positivamente. Tá? Aqui também eu vou ter um grupo carregado positivamente, que é a histidina, tá? Quando ele está em meio aquoso, ela fica carregada positivamente. Um grupo aromático, que são os anéis aromáticos aqui, ó. Um grupo carregado negativamente, né? O aspartato, o glutamato são aminoácidos carregados negativamente. Então são vários tipos de aminoácidos. Outra coisa interessante que vocês devem estar se informando também, pessoal, lembra que eu falei para vocês, turma, que as proteínas são ligações de aminoácidos com aminoácidos, né? O que gera a ligação desses aminoácidos? Quais são o tipo de ligação? Qual é o tipo de ligação desses aminoácidos para formar as proteínas? Então, ó, marquem aí no caderno de vocês. As proteínas são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, turma, eles estão ligados através de uma ligação que nós chamamos de ligação peptídica, ok? Então, se perguntar na prova que a ligação peptídica faz parte de qual tipo de biomolécula? Proteínas. Então, a ligação peptídica, ó, lembra lá nos primeiros slides, são polímeros de peptídicos, né? Peptídicos. Então, a ligação peptídica, pept vem de proteína, tá? Então, uma ligação entre os aminoácidos para formar as proteínas. Então, falou em ligação peptídica, já lembre, pessoal, vai unir os aminoácidos e essa união dos aminoácidos formar as proteínas, ok? Como é que isso vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês na aula de compostos inorgânicos, tá? Então seria bom vocês verem essa primeira aula de compostos inorgânicos. Nós vimos lá que a água é um composto inorgânico e nós temos a água aí em diversos tipos de reações químicas. Lembra que eu falei para vocês que a água ela pode entrar no processo de hidratação ou ela pode sair no processo de desidratação. Então, ó, o que eu tenho aqui nesse quadrante aqui, ó? Eu tenho um aminoácido. Nesse outro aqui, ó, eu também tenho um aminoácido. Eles vão fazer ligação de que tipo? Ligação peptídica. Então, para que ocorra a ligação peptídica, pessoal, olha o que vai sair da molécula. Desse aminoácido vai sair um hidrogênio e desse aminoácido vai sair uma hidroxila, um OH. 2 hidrogênios com OH formam o quê? Uma molécula de água. Então, nesse processo, para formar uma ligação peptídica, acontece uma desidratação. O que é desidratação? Não é perca de água? Então, nós temos aqui, ó, perca de água. Temos, então, uma ligação peptídica, iniciando o quê? Iniciando a formação de uma proteína. Imagina que eu tivesse uma outra ligação aqui, uma outra ligação aqui, uma outra ligação aqui, e assim sucessivamente. Vai aumentando a minha cadeia de aminoácidos, vai virando uma proteína.
Chegou o momento então que eu tenho uma proteína, né? Temos aqui uma proteína se formando, ok? Essa proteína aqui, ela precisou então ser alterada, precisou quebrar os dois aminoácidos. Para quebrar os dois aminoácidos vai vir uma outra enzima, né? Quebra aqui, e essa quebra desse aminoácido, pessoal, dessa ligação peptídica, perdão, vai acontecer de que forma? Através do ganho da molécula de água. Então vai acontecer o que? Um processo de hidratação. Então o processo de hidratação ele auxilia no rompimento de uma ligação peptídica. É isso, pessoal, que nós chamamos de hidrólise, tá? Hidrólise. Hidro vem de água, lise quebra, né? Quebra com a molécula de água. Então aqui, ó, acontece um processo de hidratação. Quimicamente, melhor falando, é bioquimicamente, o processo de hidrólise. Tá? Eu tenho uma quebra com o auxílio aqui da molécula de água. Tá? Então aqui eu tenho um processo de hidratação. Vai acontecer para que a hidratação? Para formar uma ligação peptídica. E para quebrar essa ligação peptídica, eu tenho um processo de hidrólise. Eu ganho uma molécula de água nessa ligação e ela faz então a quebra da ligação peptídica, tá? Uma outra coisa importante também, pessoal, nós não temos na formação de proteínas só aminoácido com aminoácido. Existem alguns tipos de proteínas que elas podem conseguir se ligar, pessoal, com alguns tipos de lipídio, tá? Então, quando nós temos aí uma proteína que se ligou com um lipídio, nós temos aí nas células uma lipoproteína, tá? Lipo vem de lipídio, proteína, né? De uma proteína mesmo. Então, um lipídio que se ligou a uma proteína. Então, nós temos uma molécula chamada de lipoproteína. Isso a gente vai ver muito nas membranas plasmáticas, nas membranas celulares. Quando eu tenho, pessoal, uma proteína que se ligou com um tipo de carboidrato, nós temos uma glicoproteína. Tá? Então, uma glicoproteína é uma proteína juntamente com um carboidrato. Proteína com um tipo de lipídio, lipoproteína. Então são dois tipos de moléculas também muito, mas muito importante para as membranas celulares, ok? Então, de forma geral, pessoal, seria isso, tá? De proteínas. Lembrar aí qual é o tipo de ligação entre os aminoácidos. Ligação peptídica. É só ligação peptídica, professor, que vai acontecer entre a formação das proteínas? Não. Tá? Existem alguns outros tipos de ligações também. A principal é sim ligação peptídica, porque é o que vai formar aquela proteína, que vai dar ligação de aminoácido com aminoácido. Só que existe também, pessoal, algumas outras ligações químicas também. Tá? Lembra que eu falei para vocês que existem lá 20 tipos de aminoácido? Tem um tipo de aminoácido chamado de cisteína. Tá? Então nós temos um aminoácido chamado de cisteína, em que ele vai possuir, turma, esse grupo aqui, ó, chamado de grupo tiol. Tá? Nós chamamos de grupo tiol. É um enxofre aqui, juntamente com o hidrogênio, tá? Nós chamamos de tiol. Quando eu tenho na proteína, né, cisteínas juntas ali, ocorre um outro tipo de ligação entre esse grupo tiol. Tá? Esse outro tipo de ligação que envolve os dois grupos de tiol, pessoal, só da cisteína nós chamamos de ponte de sulfeto. Tá? Então, ponte de sulfeto é uma ligação forte, tá? Uma ligação covalente, que vai resultar o quê? Na união entre os dois tiol de duas cisteínas, tá? Então, a cisteína é o que? É um aminoácido. Aqui eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho outro aminoácido, cisteína. Conseguiu aí identificar aqui, ó, o grupo tiol dos dois, né? O grupo tiol de um, o grupo tiol de outro. Eles vão fazer ponte de sulfeto e vai favorecer na formação de uma proteína também, ok? Então, outro tipo de ligação química que nós podemos encontrar nas proteínas é a ponte de sulfeto, só onde tiver cisteína com cisteína. Existe, pessoal, outras moléculas também que vão apresentar esse grupo tiol, tá? E elas podem também fazer ponte de sulfeto, mas no caso dos aminoácidos, apenas quem?
Só cisteína, porque é a cisteína que vai possuir esse grupo tiol, tá bom? Além dessas pontes de sulfeto, tá, que nós vimos aí entre os aminoácidos cisteína, as proteínas também, enquanto estiverem sendo se formadas, tá? Imagina lá uma proteína se formando, pessoal. Imagina como se fosse um macarrão daqueles compridos, né? Aquele fio de macarrão. Você vai dobrando ali aquele fio do macarrão, você vai ver que um lado vai começar a ficar mais próximo do outro. Então, as proteínas acontece isso também. Quando elas estão fazendo o dobramento, que nós chamamos, né? O dobramento funcional, acaba lá um lado da fita ali, um lado da sequência de aminoácidos, chegando mais próximo da sequência do outro lado de aminoácido de uma proteína, tá? Essas proximidades aí, elas ajudam a fazer outras ligações químicas além da ponte de sulfeto e além da ligação peptídica, tá? Por que isso é importante, professor? Bom, isso é muito importante para a função da proteína, tá? Por mais que essas ligações são ligações mais fracas, né? Ajuda mais ainda em dar função, em dar estrutura para aquela proteína, tá? Então, uma delas é que nós chamamos de ponte de hidrogênio, tá? Então, a ponte de hidrogênio, lembra que acontece também lá com a molécula de água? Então, não é só a molécula de água que vai fazer ponte de hidrogênio. As proteínas também vão fazer ponte de hidrogênio. Então, imagina só, pessoal. Aqui, ó, essa linha aqui toda são o que? São uma linha de vários aminoácidos que estão ligados por ligações peptídicas. Conforme foi dobrando essa proteína, essa região de aminoácido ficou mais próxima dessa região. Essa curvinha aqui, ó, ficou mais próxima dessa curvinha de aminoácido. Isso deixa mais próximo, então, esses aminoácidos acabam se interagindo. E essa interação favorece ligações químicas também. Então, uma delas é a ponte de hidrogênio. Outras são ligações iônicas, tá? Então acontece uma atração de grupos aí com cargas contrárias, tá? Lembra que eu falei para vocês que os opostos se atraem? Então, ó, eu tenho aqui um grupo radical de um aminoácido carregado positivamente, um grupo de aminoácido do outro aminoácido carregado de forma negativa. Lembra? Os opostos se atraem? Os opostos se atraem, favorece a ligação química do tipo ligação iônica. Interação hidrófobas também, pessoal. Então é a associação aí de grupos que não são polares. Então vai ter grupos de aminoácidos que não vão apresentar polaridade. E eles podem interagir também entre si. Então aqui, ó, são aminoácidos que não possuem cargas, que não possuem polaridade. Eles vão se interagir entre si. Por quê? Porque eles estão muito, mas muito próximos, tá? Esses aminoácidos, esses grupos radicais aqui, ó, de aminoácidos diferentes, estão muito próximos. Eles acabam fazendo uma interação, uma ligação química. E o outro também, tá? Que é bem legal também, quando esses aminoácidos estão muito, mas muito próximos mesmo, eles acabam se interagindo ali com os átomos de um com o outro, tá? Essa nós chamamos de interação de Van der Waals. Okay? Então essas, pessoal, são alguns tipos de ligações químicas, as principais ligações químicas em que nós podemos encontrar aonde? Nas proteínas também, tá? Nós podemos encontrar essas outras ligações nas proteínas além da principal, que é a ligação peptídica, tá bom? Nós podemos, pessoal, aqui, turma, nós podemos encontrar também as proteínas em diferentes níveis estruturais, tá? Quais são eles, pessoal? Nós temos aí o que nós chamamos de estrutura primária, tá? Então, estrutura primária. Então, imagina só, nós temos lá vários tipos de aminoácidos e esses aminoácidos, por sua vez, estão fazendo ligação peptídica entre si, né? Tá fazendo ligação peptídica, então aqui, ó, o aminoácido lisina fazendo ligação peptídica com a lisina fazendo ligação peptídica com a glicina fazendo com a outra glicina, a glicina fazendo com a leucina, com a valina, alanina e estamina, tá? Então, quando eu tenho essa sequência aqui, ó, de aminoácidos
que vão estar unidos, né, por ligações peptídicas, nós chamamos de estrutura primária. Tá? Então essa aqui seria uma estrutura primária. O que pode acontecer com essa estrutura primária? Ela pode, pessoal, começar a desenvolver um arranjo espacial. Por exemplo, ela pode começar então a resultar em como se fosse uma hélice. Tá? Ela começa então a fazer uma curvatura como se fosse uma hélice. Quando ela começa a fazer essa curvatura em forma de hélice, nós chamamos de estrutura secundária. Tá? Então a estrutura secundária é uma disposição diferente aí dos aminoácidos que vai estar formando, por exemplo, uma hélice. Tá? Aí vai ter alfa hélice, beta hélice. Isso vai depender de algumas características lá químicas. Quando nós temos aí o dobramento dessa proteína, pessoal, tá? Ele começa então a se dobrar e esse dobramento acaba aí formando aqueles tipos de ligações químicas diferentes que nós vimos anteriormente. Aí nós temos uma estrutura terciária. Tá? Então, a estrutura terciária seria basicamente o que? Seria a hélice, né? Se dobrando, esse polipeptídeo se dobrando, ok? E formando então a estrutura terciária. E aí nós temos uma proteína. Imagina aqui, ó, estrutura terciária. Nós temos aí ligações peptídicas, é claro, e como os aminoácidos estão um mais próximos dos outros, nós temos aí interações, ligações químicas diferentes aí também, ok? Quando eu tenho aí uma segunda proteína de forma terciária, até uma terceira, quarta proteína em forma terciária, e se ligam essas várias proteínas de forma terciária, nós temos então uma estrutura quaternária. Então a estrutura quaternária das proteínas, esse nível organizacional, esse nível estrutural é o que? É basicamente vários tipos de proteínas, duas ou mais proteínas ligadas entre si. E aí nós temos aí uma estrutura quaternária. Exemplo de estrutura quaternária é a hemoglobina que eu falei para vocês. Tá? Função de fazer transporte, né? A hemoglobina é o que? É uma estrutura quaternária. Ela é formada por vários tipos de proteínas, ok? Então essa, turma, são os níveis estruturais que nós podemos encontrar nas proteínas, ok? Uma coisa importante aí que nós temos que falar sobre as proteínas, turma, é o processo aí de desnaturação. Tá? Então, algumas proteínas, grande parte, né, ela vai sofrer o processo de desnaturação. O que seria isso, pessoal? Vamos aqui, ó. Nós temos aqui uma proteína que eu nomeei para vocês de proteína normal. O que seria a proteína normal? Ela está com as ligações peptídicas normais, ela está com aquelas ligações químicas também diferentes, normais também, né? E aqui ela está de forma ativa, nós temos a proteína ativa, tá? Ela está normal, está viável, né? Está fazendo sua função, seja ela qual for. Se essa proteína passar por algum processo químico aí diferente, um processo físico diferente, tá? Por exemplo, se eu aumentar a temperatura onde essa proteína tá, se eu diminuir o pH que essa proteína tá, ou eu mesmo posso fazer o seguinte, diminuir a temperatura e aumentar o pH, tá? Eu posso fazer, pessoal, por exemplo, vamos pegar o exemplo de aumentar a temperatura. Essa proteína, ela funciona aí na temperatura boa aí de 34 graus e eu começo a aumentar 34, 35 graus, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Chega uma hora, pessoal, que essa temperatura alta provoca então a quebra dessas ligações químicas que nós vimos anteriormente. Essa quebra dessas ligações químicas muda a conformidade da proteína. Essa mudança de conformidade da proteína, essa mudança da estrutura da proteína, provavelmente vai mudar a função da proteína. Então, quando eu tenho uma alteração da estrutura da proteína e essa alteração também leva a uma desativação da sua função, ela sofreu um processo de desnaturação. Tá? Então, desnaturação é um processo em que vai alterar as ligações da proteína, um processo que pode até mesmo desativar completamente a proteína. Tá? Um exemplo, pessoal, todo mundo aí já viu
um ovo ser frito, né? Então quando vocês, mesmo quem não gosta de ovo, né, sabe como é que o ovo é frito. Então o ovo é basicamente formado por quê? Por proteínas, ok? Então lá nós temos lá, quando se quebra o ovo, temos lá a proteína amarela ali da gema, né? Tem grande quantidade de proteína ali na clara, perdão, tá? Nós temos muita proteína ali na clara. Se nós verificarmos ali, aquelas proteínas dão uma coloração meio que transparente para a clara, né? Agora, se eu pegar aquilo lá e colocar numa panela quente com óleo, eu tenho que ali uma temperatura alta. Temperatura alta recebe a clara, altera as ligações ali e aquela proteína fica como? Fica branca, não fica quando vocês fritam o ovo. O que é isso basicamente? É um processo de desnaturação. Aquelas proteínas tiveram um alto grau de temperatura, tiveram um aumento muito grande de temperatura. Esse aumento de temperatura alterou as ligações químicas e gerou um processo de desnaturação. Tá? Isso gerou um processo de desnaturação. Alterou a estrutura, provavelmente altera a função. Existem algumas proteínas, pessoal, em que se você retirar a proteína daquilo que está causando um processo de desnaturação, essa proteína pode voltar ao normal. Tá? Vamos supor lá que eu peguei essa proteína que estava na temperatura quente e coloquei novamente na temperatura que ela estava anteriormente. Ela volta a ser uma proteína normal. Isso nós chamamos de renaturação. Tá? Todas as proteínas podem fazer o processo de desnaturação e depois fazer renaturação? Não, não podem, tá, pessoal? Existem proteínas que vão fazer desnaturação e isso não vai voltar mais ao normal. É um processo irreversível, tá? Perdeu a função, já era aquela proteína. O que pode gerar o processo de desnaturação? Anotem aí, pessoal. Temperatura, tá? Então a temperatura ela pode gerar um processo de desnaturação nas proteínas. O pH também pode sim gerar um processo de desnaturação para as proteínas. São os principais aí, temperatura e o pH também na questão das proteínas de forma geral, ok? Existe aí, pessoal, então, nas proteínas um grupo aí chamado de enzimas, tá? Lembra que eu falei para vocês um pouco sobre as enzimas? Então as enzimas é um grupo aí de proteínas em que a função dela é o que, pessoal? Como eu coloquei para vocês aqui, ó, viabilizar o metabolismo celular. Viabilizar o metabolismo celular significa o quê? Significa que ela vai melhorar o metabolismo da célula, ela vai acelerar o metabolismo, né, o processo metabólico da célula. De que forma? Como um catalisador biológico. Então ela vai o que? Aumentar aquela reação química, ela vai aumentar a velocidade da reação química naquela célula. Então as enzimas são basicamente aí catalisadores biológicos. E como é que ela vai funcionar, pessoal? Como é que funciona uma enzima de forma geral, tá? Então de forma geral, a enzima vai funcionar da seguinte forma. Em rosa aqui, ó, na sequência número 1, tá? Em rosa nós temos a enzima, ok? Essa, tá vendo aqui, pessoal, uma marca aqui nessa enzima, tá? É o local de encaixe do nosso substrato, tá? Esse local de encaixe do nosso substrato nós chamamos de sítio ativo, tá? Então o sítio ativo da enzima nesse esquema é esse aqui, ó, tá? Então, é o sítio ativo da enzima, é onde o substrato vai se ligar, tá? Então não é em qualquer ligação, não é em qualquer local da enzima que vai ligar o substrato. Ele tem um local preciso para isso, tá? Como é que é o nome desse local? Sítio ativo. Nesse caso, quem que é o substrato? Nesse caso é um disacarídeo, a maltose, tá? Então a maltose nesse caso é o nosso substrato. Então nós temos aqui o que? Nós temos a enzima no esquema 1. Nessa enzima nós vimos aqui o sítio ativo e aqui o substrato, aquilo que vai se ligar à enzima. O que vai acontecer então? Eu tenho então a ligação da enzima e substrato. Tá? Então aqui ó, é a ligação, no esquema 2, a ligação de enzima com substrato. A enzima, o seu sítio ativo e o substrato maltose se ligam aonde? No sítio ativo. Tá? O que vai acontecer? A enzima ela vai favorecer uma quebra
Tá? Nesse caso aqui está dando um exemplo de uma quebra da ligação entre os dois glicose, entre as duas glicoses. Essa enzima vai acelerar essa reação de quebra da ligação entre as duas glicoses do substrato e vai liberar o produto. Tá? Então aqui ó, nós temos a enzima, o sítio ativo vazio e o produto gerado da reação química. Então só resumindo aqui pessoal, ó, primeiro nós temos a enzima, sítio ativo, substrato, enzima e substrato, enzima, produto. Tá? Então eu tenho um produto. O que é o produto? Aquilo que foi gerado pela enzima. Ok? Professor, pode acontecer o contrário? Em vez de ter a quebra das duas moléculas de glicose, eu ter a ligação das moléculas de glicose? Sim. Né? Então vamos supor aí que eu no esquema ao contrário. Então aqui eu tenho a enzima, o sítio ativo, as duas glicoses se ligam na enzima, substrato, ela faz a ligação entre os dois tipos, entre as duas glicoses e gera o produto maltose. Tá? Então as enzimas, então professor, ela vai funcionar como um catalisador aí que pode funcionar quebrando a molécula ou formando moléculas? Sim, ela pode ter essas funções. Ela pode quebrar uma molécula, como aqui quebrou a molécula de maltose e liberou a glicose, ou pode formar molécula, como aqui eu falei para vocês que ela pode unir duas glicoses e formar a maltose. Tá? Para as enzimas, pessoal, elas também podem sofrer o processo de desnaturação. Tá? Então as enzimas também podem sofrer o processo de desnaturação. O que leva essa desnaturação nas enzimas? Temperatura, pH e, no caso das enzimas, o substrato. Tá? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, eu tenho uma enzima e colocasse um substrato, eu tenho atividade da nossa enzima. Se eu coloco aqui duas enzimas e dois substratos, eu não tenho um aumento da atividade da enzima, tem aumento da atividade da enzima. Né? Se eu colocar aqui duas enzimas e 4 substratos, eu vou ter aumento da atividade enzimática? Não, né? Por quê? Porque como eu tenho aqui duas enzimas e 4 substratos, não vai ter onde ele se ligar quando essas duas enzimas estiverem ligadas. Tá? Então a concentração de substrato também altera a função das enzimas. Então o que altera a função das enzimas, turma? Temperatura, pH e substrato. Quando uma enzima tem uma temperatura boa de trabalho, nós chamamos de temperatura ótima. Quando uma enzima tem um pH bom de trabalho, nós falamos aí que tem um pH ótimo. E quando a enzima aí, ela trabalha numa velocidade muito considerável, nós falamos aí que ela está na concentração ótima de substrato. Tá? Se aumentar a temperatura ou diminuir da sua temperatura ótima, ou se aumentar ou diminuir o pH do seu pH ótimo, ou se aumentar ou diminuir a concentração do substrato ótimo, eu tenho que alteração da atividade da enzima. Tá? Então lembrem, pessoal, o que altera a função de uma enzima? Temperatura, pH e substrato. Tá? Lembrando que as enzimas é um grupo de proteínas, tá? Só enfatizando vocês, pessoal, basta aí considerar, né? Então quer dizer, professor, que todas as enzimas são proteínas? Não, tá? Nem todas as enzimas são proteínas. Se nós formos pensar mais aí do lado bioquímico, tá? Existem algumas moléculas que elas também vão ter uma atividade catalisadora também. Só que essas moléculas não vão ser formadas por aminoácidos, elas serão formadas por DNA, tá? Vão ser formadas por RNA, vão ser formadas por RNA, que são as ribozimas. Então as ribozimas são moléculas de RNA que também vai ter atividade catalítica, tá? Então, se a gente for pensar aí e falar, né, que todas as enzimas são proteínas, isso não é totalmente correto, pensando aí bioquimicamente. Bom, pessoal, de proteínas era isso.
tá? De proteínas era isso. Eu quero que vocês lembrem das proteínas, do que é formado as proteínas, qual que é o tipo de ligação dessas proteínas, qual que é a estrutura de um aminoácido, qual que é a diferença entre os aminoácidos, tá? Qual que são as outras ligações químicas que acontecem nas proteínas, quais são os níveis estruturais de uma proteína, tá? Função de proteína também é importante vocês terem em mente, e um pouco também sobre as enzimas, o que altera a atividade de uma enzima, tá bom? Sobre os lipídios, pessoal. Então essa aula nós vamos falar sobre proteínas e lipídio. O restante depois eu coloco em outra aula, ok? Então os lipídios já são um pouco diferentes das proteínas, tá? Então os lipídios não têm uma unidade básica formadora de lipídio como nós vimos nas proteínas, que são os aminoácidos. Então os lipídios nós falamos são quimicamente diversos, tá? Vocês vão ver que eles são quimicamente diversos. Outra característica, são insolúveis em água, tá? Ou são parcialmente insolúveis em água, tá? Nós falamos aí que são insolúveis em água, por quê? Porque grande parte da sua estrutura, né, grande porcentagem de estrutura não é solúvel na água. Então nós falamos que os lipídios são insolúveis em água. Eles são solúveis, pessoal, em solventes orgânicos, tá? Quem é um tipo de solvente orgânico, pessoal? O professor? O etanol é um solvente orgânico. Nós temos também o éter, um solvente orgânico, tá? Então esses daí conseguem sim solubilizar os lipídios. No entanto, que tem se relatado que se use álcool para limpar as mãos por causa desse problema que nós estamos tendo aí sobre o coronavírus, né? O coronavírus, pessoal, é um grupo de vírus em que possui uma capinha de lipídios ali protegendo, né, o seu material genético. Se essa capinha de lipídio ela for alterada, tá, ele acaba perdendo então a sua função em infectar uma célula do nosso organismo. Quem pode fazer isso? Quem pode alterar essa capinha de lipídio? Os solventes orgânicos. Então, os solventes orgânicos, por ter uma função de solubilizar os lipídios, ele consegue então degradar praticamente essa capinha de lipídio, e aí o vírus perde toda a sua função viral. Possui diversas funções diversificadas, então nós vamos ver aí duas que são a função de armazenamento. Então nós temos aí lipídios para armazenar de forma de armazenamento do que, professor? De energia. Então nós temos lipídios que nós armazenamos para ter energia, e nós temos lipídios estrutural também, tá? Outras funções também, pessoal, os lipídios aí como isolantes térmicos, como função de vitaminas, hormônios, cofatores enzimáticos, né? Eles vão ser compostos aí que vão estar na enzima para ativar aquela enzima, nós chamamos de cofatores enzimáticos, mensageiros intracelulares, transportadores de elétrons também, nós temos lipídios envolvidos nisso também. Então são diversas funções. Aqui para essa aula nós vamos ficar basicamente para a função de armazenamento e a função estrutural. No caso dos lipídios, pessoal, o livro de bioquímica lá do Leninger, ele não considera os lipídios como uma macromolécula, tá? Então, o que é uma macromolécula? Uma molécula grande, né? Quem são as macromoléculas? Proteínas, os ácidos nucleicos e os carboidratos. Professor, mas por que os lipídios não são considerados macromoléculas? Bom, para ser considerado macromolécula, pessoal, ela precisa ter um tamanho lá determinado, tá? Não me lembro agora de cabeça, mas precisa ter um tamanho determinado. Então tem alguns lipídios que não chegam nesse tamanho mínimo, e aí não são considerados como macromoléculas. Então eles acabam descartando os lipídios como macromoléculas. Então é errado você informar, né, que os lipídios são macromoléculas. Seria mais fácil para generalizar todas as quatro grupos você falar de biomoléculas. Aí você falar biomoléculas, aí sim você está falando de lipídio, você está falando de proteínas, de ácidos nucleicos e de carboidratos, ok? Bom, rapidinho aí sobre lipídios de armazenamento e depois lipídios estruturais, tá? Lipídios de armazenamento, pessoal, são aqueles lipídios que vão se armazenar nas nossas células, e esses lipídios, quando for necessário, vão ser usados para formar energia, para formar ATP.
Quem é o tipo de lipídio aí de armazenamento nas nossas células? Anotem aí no caderno de vocês. Então, o lipídio de armazenamento nas células nossas são triglicerídeos, tá? Então, os triglicerídeos, triglicérides também, tá? Eles são o que? São os lipídios de armazenamento de energia das nossas células. Do que é formado um triglicerídeo? Ele é formado, pessoal, eles são derivados do ácido graxo. Então, o ácido graxo é um lipídio. Tá? Então, quem é a parte que é a parte lipídica dessa molécula de triglicerídeo? São os ácidos graxos. Do que é formado os triglicerídeos? Eles serão formados, pessoal, por 3 ácidos graxos. Tá? Então, nós temos aqui, ó, um ácido graxo, um segundo ácido graxo e um terceiro ácido graxo, ligados ao que? Uma molécula de glicerol. Então aqui, ó, nós temos uma molécula de glicerol, tá? Então o glicerol, juntamente com 3 ácidos graxos, vão formar o que? O triglicerídeos, tá? O que é esse ácido graxo? Pessoal, como eu falei para vocês, é um lipídio. É um lipídio formado basicamente de carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio. Então nós chamamos aí de uma cadeia de hidrocarbonetos. Tá? Então é uma cadeia grande de carbono e hidrogênio, cadeia grande de carbono e hidrogênio, cadeia grande de carbono e hidrogênio. Então nós temos aqui um ácido graxo, um outro ácido graxo, um outro ácido graxo, e aqui a molécula de glicerol. Tá? Então isso aí nós temos um triglicerídeo, tá? A molécula de triglicerídeo ou triacilglicerídeo, né? Molécula de gordura. Então é a molécula que vai estar sendo armazenada nas nossas células para conseguirmos armazenar energia na forma de lipídio, tá? Então, lipídio de armazenamento nas células de mamíferos, né? É o triglicerídeo, tá? Anotem aí, triglicerídeo. O triglicerídeo, pessoal, além de ser encontrado nas células animais, tá? Basicamente aí, né, nos adipócitos, né, são as células responsáveis em armazenar a gordura das nossas células. Nós podemos também encontrar o triacilglicerídeo, né, o triacilglicerol, nas sementes também. Tá? Então, nas sementes, né, aquela estrutura que vai gerar, né, após a germinação, uma nova planta, lá dentro da semente tem o que? Tem triacilglicerídeos também. Tá? Então, aqui, ó, na figura de vocês, aqui está uma célula de tecido adiposo, tá? Uma secção, um corte, né, do tecido adiposo. E ó, vocês podem ver uma célula não, tá? Aqui tem vários grupos de células. Aqui é um corte do tecido. Então vocês podem ver aqui, ó, cada círculo desse aqui, ó, cada unidade desse aqui é um adipócito, tá? É um adipócito, tá bom? Então aqui eu tenho vários adipócitos. Essa parte mais clara dessas células são justamente as gotículas de gordura, tá? Então é muito grande, pessoal. Então imagina só, ó, o núcleo e as outras organelas estão todos espremidos aqui, ó. Estão quase que espremidos aqui. Às vezes não dá nem para ver o núcleo. Por quê? Porque a gotícula de lipídio ela domina quase todo o citoplasma de cada célula. Aqui é de uma semente, um corte transversal de uma semente. Aqui é uma célula da semente. Em branco aqui, ó, são as gotículas de lipídio dessa semente, tá? Então também estão presentes aí os corpos oleosos, né? Aqui os corpos oleosos da semente em branco aqui, ó, para ajudar essa semente a quebrar isso aí e formar então a energia necessária para crescer aquela plântula e depois daquela plântula gerar um organismo maior, um vegetal, né? É interessante também, legal, pessoal, olha só que interessante aqui também, dentro dos adipócitos, né, dentro aí dessas gotículas da semente também, nós temos as enzimas que vai quebrar o triacilglicerol, tá? Essas enzimas, ela vai quebrar o triacilglicerol, vai quebrar liberando o que, pessoal? Lembra lá do que é formado o triacilglicerol? O triacilglicerol é formado por ácido graxo e formado pelo glicerol. Então a quebra dessa molécula vai liberar 3 ácidos graxos e vai liberar o glicerol. Quem vai ser usado para formar energia? Os ácidos graxos.
tá? O glicerol vai ser usado em outra rota metabólica. Os ácidos graxos vão ser liberados por essa enzima e esses ácidos graxos vão ser usados para fazer energia, para fazer ATP para as células. Quem são as enzimas que vai quebrar isso? Lipases, tá? Então vocês vão ver a maioria das enzimas, tá? Isso não é regra de todas, mas a maioria vai ter o sufixo ase, tá? Sempre no final, a maioria, né? Vai ter ase. Viu-ase é uma enzima. Lip, né? Lembra o que? Lipídio, uma enzima que quebra lipídio, então uma lipase. Então, juntamente com as gotículas ali de lipídio, eu tenho as enzimas que, quando tiver necessário, elas vão quebrar o triacilglicerol, liberando ácido graxo, liberando glicerol. O ácido graxo, por sua vez, vai ser usado para formar energia, para formar o combustível ali daquelas células. Outra função também muito importante, tá, é o isolamento térmico também do triacilglicerol, tá bom? Então, turma, além de proporcionar energia, uma reserva energética, ele também vai ser usado como isolante térmico, tá? Então, por isso aí que existem muitos animais, tá? Grandes grupos aí de animais em que fazem o que? O processo de hibernação. O que é o processo de hibernação? Esses caras aí se alimentam muito mesmo, tá? Uma dieta aí geralmente mais rica em gordura, né? Peixe, né, que contém muito óleo, muito alimento aí, para quê? Para que tenha um aumento dessa reserva de energia, tá? Então são praticamente aí meses que esses animais vão se alimentando para ficar com uma capa de gordura muito espessa, e essa capa de gordura muito espessa vai ajudar quando esses animais estiverem fazendo hibernação, entrar no processo muito rigoroso de inverno. E aí eles vão ter, né? Nessa época de inverno, eles não vão ter o alimento necessário, né? Às vezes em quantidade insuficiente, ou às vezes, dependendo da região, eles nem vão possuir mesmo o alimento. Então, o que eles vão usar de alimento? A reserva energética da sua própria gordura. Então, as enzimas vão começar a quebrar aquela gordura, liberar o ácido graxo, e o ácido graxo ser usado para produção de energia. E também, ao mesmo tempo, vai ser usado como isolante térmico, tá? Então, quando esses animais saem do processo de hibernação, eles estão muito, mas muito magros, tá, pessoal? Dependendo do tempo que eles ficam, né, no processo de hibernação, estão muito magros. Por quê? Porque já consumiram essa energia na forma de gordura, já consumiram a energia na forma de carboidrato também, tá? Que é uma forma energética de se obter energia, tá? Uma forma de armazenar para se obter energia, perdão. E às vezes eles começaram a consumir até a própria proteína, tá? Então por isso que eles ficam bem mais magros, né? Vocês conseguem ver às vezes o osso de algum animal, por quê? Porque naquele processo ele já está consumindo as proteínas, já está gerando energia através das proteínas, ok? Então também os triacilglicerídeos também são usados aí como isolante térmico, bem como aí como reserva de energia. Temos também, pessoal, as ceras, tá? Então as ceras aí também vai ser um composto aí biológico, tá? São ésteres de ácidos graxos, então também vai possuir ácidos graxos, tá? Olha só, temos os lipídios de armazenamento, nós temos as ceras que vão ser formadas por ácidos graxos, tá? Qual que é a função das ceras, pessoal? Para as algas é a forma de energia, tá? Então para as algas é a função energética, e para as abelhas nós temos a função de ser de impermeabilizante. Então um tipo aí diferente de composto aí orgânico, tá? Vimos então até agora os lipídios que vão dar energia, né? Lipídios de armazenamento. Agora vamos ver, pessoal, os lipídios estruturais, tá? Então, os estruturais, nós temos aí um grande exemplo, tá, de lipídios estruturais, os fosfolipídios, tá? Do que é formado um fosfolipídio, pessoal? Um fosfolipídio, ele é basicamente aqui, ó. Ele é basicamente formado por uma cabeça hidrofílica, tá? Lembra que eu falei para vocês o que é hidrofílico? Que é hidrofílico é aquele que gosta de água, tá? Então a cabeça que gosta de água, a cabeça hidrofílica, uma porção hidrofílica, e caudas hidrofóbicas, que não gosta de água.
Do que é feito essa parte que não gosta de água, pessoal? Do que é feito essas caudas hidrofóbicas? Basicamente, ó, de ácido graxo. Então quer dizer, professor, que os fosfolipídios são formados por ácidos graxos? Sim, os fosfolipídios são formados por ácidos graxos. E aí nós temos dois principais grupos: glicerofosfolipídio, tá? O glicerofosfolipídio, por quê? Porque é um lipídio aí que vai ter o glicerol ligado nele. E o esfingolipídio, por quê? Porque vai ter a esfingosina ligada aí com esse glicerol, tá? Além do glicerol, nós temos aí um álcool, e aqui no caso do esfingolipídio, nós podemos ter aí uma colina, tá? Então, os dois principais aí tipos de fosfolipídio, ok? Essas moléculas, pessoal, elas são anfipáticas, tá? São anfipáticas, por quê? Porque ela possui uma parte que é hidrofílica e uma parte que é hidrofóbica, tá? Então, são moléculas anfipáticas. Aonde que eu vou encontrar esses tipos de moléculas, pessoal, de fosfolipídio? Anotem aí. Nós vamos encontrar os fosfolipídios formando as membranas biológicas. Então, a membrana plasmática da célula, a membrana da mitocôndria, a membrana do núcleo, né, do núcleo, a carioteca, a membrana do cloroplasto, a membrana que vai formar a bactéria, a membrana que vai formar a célula do fungo. Todas, tá, pessoal? Todas elas vão ser formadas por quê? Por fosfolipídios, tá? Por fosfolipídio. A membrana do neurônio vai ser formada por quê? Por fosfolipídio. Então, as membranas biológicas, tá, vão ser formadas aí por duas camadas de lipídios, tá? Não vão ser apenas uma. Vão ser formadas por duas camadas de lipídios, tá? Nós chamamos de uma bicamada lipídica, ok? Então, uma bicamada lipídica é basicamente os lipídios, tá? Os fosfolipídios formando aí essas membranas biológicas, ok? Não é só os fosfolipídios que vai formar as membranas biológicas. Nós vamos ver em uma aula só de membranas que existem algumas outras moléculas também, mas ela vai dar a base ali na formação dessas estruturas, vão ser o fosfolipídio. Um fosfolipídio aí muito conhecido, pessoal, é a fosfatidilcolina, tá? Então a fosfatidilcolina é um fosfolipídio. Ela também vai apresentar uma cabeça hidrofílica e duas caudas hidrofóbicas. Quem vai ser as duas caudas hidrofóbicas? Os ácidos graxos. Então aqui eu tenho um ácido graxo e um segundo ácido graxo. Aqui um modelo, né, de preenchimento espacial. Em cinza e preto aqui, ó, os dois ácidos graxos, formado pelo glicerol, né? Então nós temos aqui o glicerol, um grupo fosfato, tá? Então aqui nós temos aqui até agora uma fosfolipídio, só que esse fosfolipídio tem uma colina, então nós chamamos de fosfatidilcolina, tá? Então a fosfatidilcolina é uma molécula aí que vai estar presente nas membranas celulares. Outro importante também, pessoal, são os glicolipídios, tá? Quem são os glicolipídios? Basicamente eu vou ter um lipídio, tá? É um lipídio ligado com um carboidrato, tá? Quem são os glicolipídios? Os esfingolipídios, tá? Então quem são os esfingolipídios? É um glicolipídio em que vai ter um mono ou um oligosacarídeo, tá? E nós temos também os galactolipídios, ok? Então são grupos aí de lipídios também, só que nesse caso, esses lipídios, né, lembrando que eles vão estar ligados a quem? A um carboidrato, tá? E esse também vai estar ligado a um carboidrato. Aqui pode ser um monossacarídeo ou pode ser um oligosacarídeo, que é maior que o monossacarídeo. Aqui eu posso ter um monossacarídeo ou um disacarídeo. Se eu tiver um carboidrato ligado com um lipídio, como que eu sei que é um lipídio? Olha o ácido graxo aqui. Como eu sei que é um lipídio? Olha o ácido graxo aqui. Então, o glicolipídio, professor, é um ácido graxo ligado aí, que é o lipídio, né? É o ácido graxo ligado aí, juntamente com um carboidrato. É basicamente isso, né? Um glicolipídio é o quê? É um carboidrato mais um lipídio, tá bom? Aonde que nós vamos encontrar, pessoal, esses lipídios? Nós encontramos aí bastante nas células
vegetais, nas células vegetais, perdão, tá? Então, os vegetais possuem muito glicolipídios, tá? Vai possuir muito aí glicolipídio. Lá na membrana do tilacoide também, tá? Então, imagina lá, nós temos a célula vegetal. Dentro da célula vegetal nós temos o quem? O cloroplasto, tá? Lá dentro, né? Então, aqui nós temos o cloroplasto, tudo isso aqui é a organela cloroplasto. E lá dentro nós temos aí umas moedinhas, né, parecendo uma moeda, que são os tilacoides. Então, a membrana dos tilacoides possui muito galactolipídios, tá? Possui muitos galactolipídios. Outro tipo de lipídio estrutural, pessoal, só reportando aí um fato interessante, vocês viram que todos aí que nós vimos de lipídio possuem o quê? Possui ácido graxo, tá? Esse grupo de lipídio aqui, os esteróis, eles não possuem ácido graxo, tá? Então anotem aí, os esteróis é sim um tipo de lipídio, é sim um composto que não é solúvel, né? É sim uma molécula anfipática, mas ela não vai possuir ácido graxo, tá? Não vai possuir ácido graxo. Do que ele é composto então? É composto por um esqueleto carbônico composto de 4 anéis fusionados, tá? Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 anel fusionados aqui, formando quem? Um esteroide. Esse esteroide, ele não é solúvel, tá? Também, como todos os lipídios, é uma molécula anfipática, ok? E um tipo de esteroide, tá? Um tipo de esteroide é o colesterol, tá? Então, o colesterol é um tipo de esteroide. Aonde que nós encontramos o colesterol, pessoal? Na membrana plasmática das células animais, tá? Então, nas nossas células, nós temos o que? Colesterol, tá? Que ela vai ajudar naquela estrutura da membrana plasmática, tá? É o colesterol. Então nós temos aí o colesterol na membrana plasmática das células animais. Mas por que eu falei, né, precisamente aí nas células animais? Porque se eu for avaliar, pessoal, uma membrana plasmática de um fungo, uma membrana plasmática de um protozoário, eles também vão ter esteroides, só que eles não vão possuir o colesterol, eles vão possuir o que nós chamamos de ergosterol. Tá? Então, o ergosterol e o colesterol são dois tipos de esteroides, mas estruturas diferentes. O colesterol nós encontramos na membrana plasmática das células animais, é um componente da membrana plasmática das células animais, então isso aqui é um colesterol, tá? Isso aqui é um colesterol. E o ergosterol, que é um tipo de esteroide também, nós encontramos na membrana plasmática de fungos, na membrana plasmática de protozoários, tá? Então tem algumas diferenças em membranas para membranas de organismos diferentes. Pessoal, só para finalizar para vocês, tá? Aqui é só a membrana plasmática, tá? Imagina que eu tivesse cortado ali um pedaço da membrana plasmática. Então aqui, ó, nós temos o que? Uma camada de lipídio. Então essas bolinhas aqui com os dois perninhas é um lipídio. Aqui nós temos vários lipídios, né? Uma camada de lipídio e aqui abaixo a segunda camada de lipídio. Então essa que é a forma da membrana plasmática, uma dupla camada de lipídio, uma bicamada lipídica, tá? Então do que é formado a membrana plasmática? Ela é formada por uma bicamada lipídica. Tem só lipídio aí, professor? Não, eu não vou ter só lipídio na membrana plasmática. Nós teremos uma aula só de membrana plasmática, pessoal, mas só adiantando, falando aqui para vocês, além dos lipídios, nós temos o que? Nós temos proteínas, tá? Nós temos proteínas aí indexadas aqui, ó, anexadas na membrana plasmática. Nós temos carboidratos, tá? Glicolipídios, tá? Glicolipídio, que é um carboidrato com lipídio. Nós temos aí carboidrato ligado nessas proteínas, formando uma glicoproteína, tá? Ó o colesterol aqui, ó. Colesterol também presente na membrana plasmática, tá? Nós temos proteínas aí de formas diferentes, tá? Então aí para vocês verem de um apanhado geral, pessoal, como é que é uma membrana plasmática. Uma membrana que vai estar ali em volta de toda a célula, seja uma célula
procariote, tá? Célula procariótica também vai ter membrana plasmática e as células eucarióticas também vai possuir membrana plasmática, tá? Nós também vamos ter essa estrutura aqui, ó, nas organelas presentes nas células eucarióticas também, tá? Então isso aqui é um modelo, tá, básico de uma membrana celular, ok? Do que é composto então a membrana celular? Lipídio, proteína e carboidrato, ok? Pessoal, era isso então a aula de vocês, tá? Espero aí que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa parte bem geral aí de compostos orgânicos. Vimos aí as proteínas e depois vimos os lipídios, tá, nessa aula. Depois nós teremos uma outra aula aí para falar sobre os outros compostos orgânicos. Isso foi um apanhado bem geral, tá, pessoal? Lá na bioquímica, que vocês vão ter mais no segundo ano, vocês vão ver mais detalhadamente esses componentes aí, tá? Qualquer pergunta, pessoal, podem me mandar mensagem, podem mandar e-mail, que eu vou estar aí respondendo a todos vocês, ok? Espero que tenham gostado aí e qualquer dúvida estou à disposição, tá? Um grande abraço aí.